Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do curso de Power BI. E na aula de hoje, nós vamos trabalhar com mais funções DAX, tá certo? Nós vamos trabalhar também com mais medidas e vamos ver como os dados se comportam dentro dessas medidas, dessas expressões DAX que vamos criar. E nós vamos trabalhar de forma que os dados eles vão se comportar de forma bem diversificada, tá certo? Então vamos assistir passo a passo, depois vocês vão praticar essas aulas, tá certo? Então vamos para o nosso vídeo. Então, gente, já estamos aqui no nosso Power BI. Vamos importar o arquivo. Obter dados, planilha do Excel. Vamos procurar o nosso arquivo aqui. Ó. Está em documentos, Power BI, funções DAX. Está aqui a planilha, vendas de remédio. Vou importar essa planilha. Vou marcar essa planilha e vou clicar em transformar dados. A planilha já está sendo carregada. Nós vamos fazer aqui um tratamento de dados rápido e depois vamos seguir para o Power BI. Primeiro passo, vamos renomear essa planilha, vamos colocar o nome dela F Vendas. Agora eu preciso separar esses dados aqui, ó. O nome completo e estado. Então nós vamos extrair esses dados criando uma nova coluna. Então, primeiro passo, o que é que nós vamos fazer? Vamos selecionar essa coluna. Segundo passo, eu quero extrair, mas eu quero manter a coluna. Então eu vou clicar em adicionar nova coluna. Por que isso? Porque os dados vão ser adicionados em uma outra coluna. Depois disso, eu vou clicar aqui, ó, extrair. Eu quero extrair o nome, então eu vou extrair aqui, ó, antes do delimitador. Então, eu vou extrair tudo que está antes do delimitador e ele vai pedir o quê? Qual é o delimitador? O delimitador é uma barra. Então, agora é só clicar no botão OK. Ele vai manter essa coluna do jeito que está, mas lá no final ele extraiu o quê? Apenas os nomes que estavam antes do delimitador. Essa coluna eu vou chamar de nome completo. Nome completo. Agora eu vou voltar lá, selecionar novamente e agora eu vou extrair novamente. Estou em adicionar coluna, vou clicar aqui em extrair. Agora eu quero os estados, então eu vou colocar após o delimitador. Isso aqui é fantástico, gente. Após o delimitador, qual o delimitador? Novamente a barra. Agora vamos lá, manteve a coluna. Vamos lá para o final, olha aqui os estados. Então vou chamar essa coluna de estado. Chamei essa coluna de estado. Agora essa coluna não preciso mais dela. Então vou clicar com direito, vou remover essa coluna, vou pegar esse nome completo e arrastar. Tá certo? Vou pegar essa outra coluna de estado, vou arrastar antes de Brasil. Dessa forma, a nossa planilha está organizada. Com a data, nome completo, estado, país e os produtos. Até aqui tudo feito, tudo ok. Vamos lá para o Power BI. Página inicial, fechar e aplicar. Vamos carregar esses dados aqui. O Power BI sempre demora um pouquinho para carregar, principalmente quando a tabela tem vários dados. Já carregou. Vou clicar aqui nos dados, tá? Na guia dados ou Power Pivot. E a minha tabela já está aqui carregada e os meus dados estão aqui. Então eu tenho aqui data, nome completo, estado, país, produto, quantidade e preço. Se eu quiser saber o faturamento, eu vou calcular essa quantidade mais essa. E aí eu vou ter aqui uma coluna chamada faturamento, tá certo? Na aula de hoje,
nós vamos usar uma função DAX chamada de SUMEX. Então é o seguinte, essa linha aqui, essa coluna que nós poderíamos criar aqui, faturamento, nós não vamos precisar usando esta função. Por quê? Porque ele vai calcular essa coluna vezes essa, vai ter o total, e depois dessa coluna ele vai gerar o resultado dela. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem como funciona lá no Excel. Lá no Excel tem uma função chamada de somar produto. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, produto, quantidade e preço. Se eu quiser saber o total, eu vou pegar esse cara, multiplicado por esse, eu vou ter um total. Vamos fazer um exemplo aqui, só para a gente entender. Vamos dizer que essa coluna aqui é imaginária, só para a gente ter essa ideia. Então eu vou ter aqui, ó, igual esta quantidade multiplicado pelo preço. Então nós temos aqui 50. Aqui a mesma coisa, tá? Essa quantidade vezes 50. Então, o que a função SUMEX faz é não utilizar esta coluna. Ele não precisa dela. Então, se eu pegar o valor dessa coluna mais essa aqui, está dando 130, né? Então, eu não preciso dessa coluna se eu usar a função somar produto. Então, se eu colocar aqui, ó, igual a somar produto, aí ele vai pedir o primeiro intervalo. Eu já informei para ele. Ponto e vírgula. Vou informar o segundo intervalo. Fechei parêntese, ele já deu o total aqui. Ou seja, eu fiz um cálculo sem usar essa terceira coluna. É exatamente o que o SUMEX faz lá no Power BI. Tá certo? Então, vamos usar essa SUMEX para ver como vai funcionar dentro do Power BI. Vamos voltar. Então, eu tenho aqui essa quantidade vezes o preço. Não vou precisar dessa coluna, mas já vou ter o resultado. Para isso, nós vamos criar uma medida. O nome dessa medida vai ser total de faturamento. Então, eu vou clicar com o botão direito, nova medida. O nome da medida, total de faturamento. Total de faturamento vai ser igual a quem? A função SUMEX. Olha ela aqui. SUMEX. Qual a tabela que nós vamos precisar usar? A tabela F vendas. Dá um tab, carregou a tabela, vírgula. Qual é o campo que nós vamos usar? O campo vai ser quantidade, tab, multiplicado por quem? Pelo preço. Tá aqui. Fecha parêntese e a nossa função está pronta. Olha só, total de faturamento nós pegamos SUMEX, tabela F vendas, quantidade de F vendas multiplicado por preço, tá certo? Vou dar um Enter. Já criou aqui a nossa medida. Vamos testar aqui. Vou pegar aqui agora um cartão e vou pegar o nosso faturamento total e vou arrastar aqui. Então, nós vamos ter um total de 7 milhões. Então, nossa medida está criada, tá certo? Vamos criar mais uma medida. Vamos criar uma medida chamada de MIEX, tá? Então, clicar com o botão direito, nova medida. Todas elas, pessoal, ela vai trabalhar na mesma direção, tá? Vai multiplicar esse por esse e criar essa linha imaginária e vai calcular a menor venda. Então, nós vamos chamar aqui de menor valor. Menor valor. Depois, igual a MIEX. E vamos pegar a mesma filosofia. F vendas. Aí vem o campo, né? Vírgula. Qual é o campo que nós vamos pegar? Quantidade multiplicado pelo preço. Usar a mesma filosofia, tá? Fechou parêntese, deu Enter. Já calculou. Agora vamos ver qual foi a menor venda. Vamos pegar outro cartão aqui. Peguei outro cartão. A medida já está aqui. Vou clicar e arrastar. A menor venda foi 64. Vamos criar uma outra medida. Posso criar aqui dentro mesmo. Clico com o botão direito. Nova medida. E agora nós vamos colocar o maior valor, tá? O nome da medida vai ser maior valor.
E aí nós vamos usar a função de max, tá? maxx, tá? Tá aqui, a função já está pronta. Agora nós vamos pegar novamente F vendas. Observa que da mesma forma que eu faço a primeira, eu faço as demais. Aí eu vou colocar quantidade multiplicado pelo preço, tá certo? Ó, fechou aqui, tudo beleza. Agora, se nós descobrimos o maior, o menor, agora vamos descobrir qual é o maior. De novo, vamos pegar o nosso cartão e vamos pegar agora que o maior já foi criado. Clico aqui, arrasto. Ó, o menor foi 64, esse aqui foi 3.924, tá certo? Agora nós vamos fazer a média, tá? Vamos fazer a média. Vamos criar uma outra medida. Agora, vamos colocar o nome dessa medida, média de faturamento. Média de faturamento. Média de faturamento vai ser igual, a função média é average x. Olha a função aqui, average x. Pronto, a mesma filosofia. F vendas é a nossa tabela, vírgula, né? Aí eu posso colocar quantidade, já está aqui, multiplicado pelo preço. Está fechado, fechei parêntese, está resolvido a nossa medida. Vamos pegar mais um cartão, tá certo? Peguei mais um cartão, vamos pegar aqui a média. Então, a média foi 1,4 mil. Lembra que a menor foi 64, a maior 3.900 e a média foi essa. Agora, nós queremos saber qual o número de registro de vendas em cada estado, tá certo? Nesse caso, nós vamos usar uma função chamada de Contier, que ela é um pouquinho diferente dessas aqui que nós usamos, tá certo? Mas vamos ver como funciona a Contier na prática. Clica com direito, nova medida. Até aí, nenhuma novidade. Então, vamos chamar aqui de número de registro de vendas em cada estado. Não tem problema se o nome da medida ficar grande, tá? A função começa a partir do igual. Então, nós vamos usar a função Contier, tá? Contier é a função. E aí ele está perguntando qual a tabela que nós vamos usar. Vamos usar a tabela de vendas e o estado vai ser o campo. Vamos saber qual foi a quantidade de vendas em cada estado, tá certo? Selecionei, dei Enter. Vamos ver aqui o resultado. Vamos criar mais um cartão. Vamos criar mais um cartão. Cadê meu cartão? Está aqui. Então, vou pegar esse número de registro em cada estado. Quando eu soltei aqui, gente, olha só o que aconteceu. Ele disse que tem 4.943 vendas em todos os estados. E aí eu posso fazer o seguinte, ó. Para mim saber quantas vendas tem em cada estado. Eu vou criar mais uma guia aqui. Eu poderia fazer aqui do lado, não tem problema, tá? Mas eu vou criar uma guia aqui para exemplificar melhor. Eu vou pegar essa tabela, abrir aqui uma tabela, tá certo? E vou pegar aqui um campo chamado estado. Cliquei lá, estado, arrastei. Observa que ele já mostrou aqui todos os estados, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui a fonte. Vou aumentar um pouquinho. Agora eu já tenho os estados. Essa função que nós criamos, o número de registro em cada estado, de vendas em cada estado, eu vou clicar e vou arrastar. Ó. Quando eu arrastar aqui, ó, olha que delícia. Ele já mostra cada venda que cada estado teve. Observa que o Acre aqui, ó, teve 2 vendas. Tá certo? Vamos ver se funciona legal, se tá certinho. Eu vou pegar aqui a minha tabela. Aqui eu tenho a venda de todos os estados, tá certo? Então, vamos fazer um filtro aqui, só no Acre. Clico na setinha aqui, vou tirar todos os filtros, vou selecionar só o Acre.
Clico no botão OK. Observa que o Acre teve quantos? Ó, 2 vendas. Então tá certinho, igual está na nossa planilha, tá certo? OK. Se a gente voltar lá, o Acre teve 2 vendas. Se eu quiser saber o faturamento do Acre, muito bem, gente, já está tudo prontinho. Então, quando nós calculamos aqui o faturamento total, é só clicar aqui e arrastar. As 2 vendas do Acre deram quantos? 430. Vamos ver se é verdade? Vamos. Vamos lá, vendas do Acre. Nós temos aqui todos, Acre, 2 vendas, ó. A quantidade de vendas, aqui não vai dar para ver porque nós não criamos uma coluna aqui, faturamento, tá? Mas se a gente criar a coluna faturamento, a gente consegue ver aqui. Como que faço isso? Clico com o botão direito, nova coluna. Eu posso chamar essa coluna aqui de faturamento. Faturamento vai ser igual a quantidade multiplicado pelo preço. E agora vou dar um Enter. E ele calculou aqui, ó. Esse aqui vai ser o nosso faturamento, tá certo? Aí se eu quiser saber o estado do Acre, eu vou selecionar aqui, ó. Tiro toda a seleção, seleciono só o Acre. E aí ele vai dizer aqui, ó, que o Acre teve uma venda de 342 e outra venda de 88, que vai dar exatamente esse total aqui, ó, 430, 342 mais 88, tá certo? Então a função funciona dessa forma. Tá certo? Depois que isso aqui estiver pronto, gente, aqui você pode trabalhar esses dados de diversas maneiras. Por exemplo, não quero essa coluna faturamento. Posso vir aqui, tiro o faturamento, fica só isso aqui. Se você quiser, você pode até gerar um gráfico disso aqui, não tem problema, tá? Como que eu posso gerar um gráfico disso aqui? Eu vou tirar uma cópia, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu tenho aqui 2 tabelas, tá? Essa tabela aqui eu posso transformá-la num gráfico. Eu tenho aqui os estados, tá certo? Então eu vou pegar aqui, nesses estados que eu já tenho, eu vou clicar aqui, ó, no estado, e ele vai perguntar qual é o filtro que você quer. Eu quero por número superior. Aí ele pergunta quanto superior? Eu quero os 5 só. Aqui tem todos os estados, mas eu quero só os 5 primeiros. Aí ele pergunta qual vai ser a classificação. Nós vamos classificar isso aqui pelo faturamento. Então eu vou pegar o faturamento, tá certo? Total de faturamento, e vou jogar aqui dentro. Joguei o total de faturamento, vou clicar em aplicar. Agora ele mostrou só o faturamento, né, dos 5 primeiros estados. Beleza? Então, esse faturamento está aqui, ó, tá? Aí você pergunta, está em ordem crescente ou decrescente? Está em ordem decrescente. É só mudar aqui. Dá para mudar tranquilamente, tá certo? Agora eu quero transformar isso aqui num visual. Já está selecionada a minha planilha, basta clicar num visual aqui que ele já vai organizar, tá certo? Então, o estado de São Paulo é o maior e os demais seguem a linha. Se eu quisesse os números inferiores, bastaria clicar aqui no filtro, os 5 inferiores, e aplicar o filtro, que aí ele vai mostrar os 5 inferiores, tá certo? Então, isso aqui é só exemplificando. O Power BI é uma ferramenta de criatividade. A hora que você tem os dados, você pode pensar qual a maneira melhor de explorar esses dados, tá certo? Agora, nós vamos criar mais uma função aqui, ó. Mais uma função DAX aqui agora. Então, aqui nós temos quantos estados? Não sei quantos estados nós temos. Será que nós temos todos os estados? Não sei, tá? Então, eu vou criar uma função DAX para saber quantos estados nós temos aqui. Quantos estados diferentes. Observa que São Paulo aqui repete várias vezes. Então, eu quero saber quantos estados distintos tem. Então, eu vou fazer aqui, ó. Clica com direito, nova medida,
E aí eu vou colocar aqui contar estados. É o nome da medida. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos usar uma DAX chamada de Distinct Count. Essa função, ela vai contar, vou selecionar aqui os estados, e ela vai contar quantos estados diferentes tem, quantos estados distintos. Então, vou selecionar aqui a minha... Vou colocar aqui mesmo, aqui tem espaço. Vou pegar novamente aqui o meu cartão e vou usar aqui contar estados. Quando eu cliquei aqui e arrastei, olha, dentro da nossa planilha tem 25 estados, tá certo? Então, olha só, gente, essa foi mais uma aula com esse conteúdo super importante. A partir de agora, vocês podem criar vários visuais a partir desses dados que você já tem aqui. Basta explorar, tá? Nas próximas aulas, nós vamos explorar os visuais, porque aqui nós estamos apenas tratando dados e usando a criatividade dos dados. Para transformar isso em visuais, é bem mais tranquilo, tá certo? Um abraço, bom treinamento para vocês e até a próxima. Muito obrigado.